Bom dia! Olha eu mais uma vez aqui, tomando o lugar do Pastor Gonçalves. Espero que vocês tenham gostado da outra vez e eu quero compartilhar com vocês hoje a palavra que Deus tem ao seu coração. Mas antes de compartilhá-la, eu já gostaria de fazer uma oração para você neste dia, amém? Feche seus olhos aí, vamos falar com Deus. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por mais esse dia, pela tua graça, a tua misericórdia renovada sobre nós. Muito obrigado pela tua bondade, ó Pai, por ter nos sustentado, nos dado vida. E eu quero te pedir agora, Espírito Santo de Deus, abençoe essa pessoa que ouve, que assiste esse vídeo, ó Pai, que ela possa ser tocada pelo teu Espírito Santo, que ela possa ser renovada e que essa palavra ministrada venha ser alimento, fortalecendo, ó Pai, preparando ela para o dia de hoje e que ela possa passar e superar tudo o que for necessário, Pai, com a presença do Teu Espírito Santo, com a força que vem de Ti, ó Pai, e que haja ainda no final deste dia uma alegria, não porque tudo vai bem, mas porque nós sabemos que o Senhor sempre está conosco e sabemos que o Senhor tem cooperado todas as coisas para aqueles que Te amam. Então é nesta fé, tomando posse desta palavra, Pai, que nós declaramos que somos dependentes de Ti e somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e continuará fazendo ao nosso favor. Eu já te agradeço então, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E eu quero rapidamente compartilhar com você esta mensagem, esta palavra, que Deus possa falar ao seu coração, que Ele falou comigo. Que se você puder abrir a sua Bíblia, né, ou o seu tablet, smartphone, que seja, lá no livro de Ruth, capítulo 1, eu quero dizer que nós temos um Deus que é um Deus de recomeços. E é isso que eu já quero dizer para você neste dia, que você tem um Deus que é um Deus de recomeços. Eu não sei o que você está passando, mas eu posso ter uma ideia do que o mundo inteiro está passando nesse tempo de pandemia, de lutas e dificuldades. Então eu quero compartilhar com você neste dia esta palavra que Deus ministrou no meu coração e sei que vai ser uma resposta de Deus para você também. Se você puder, eu gostaria que abrisse lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 5. Então, Ruth 1, 5. Enquanto você abre aí, eu já quero declarar que nós temos um Deus de recomeço. Se você puder repetir para você mesmo, ouvir e falar assim: eu tenho um Deus de recomeço. E eu quero compartilhar isso que Deus ministrou no meu coração, mostrando, apontando esta mulher que foi uma mulher extraordinária, que viveu recomeços. E eu quero dizer para você, neste dia, que para a gente se superar, para você ter uma superação, nós precisamos aprender a viver recomeços. Você precisa aprender a viver recomeços. E é com esta mulher que nós vamos aprender neste dia. Lá em Ruth 1,5 diz assim: morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Eu quero ler mais uma vez, que diz assim: morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Eu não sei se você consegue imaginar esta cena, que deve ser apavorante, desesperador. E talvez você que está me ouvindo e está assistindo, está vivendo algo semelhante, parecido com isso. Esse tempo que nós temos vivido de pandemia, de desemprego, tantas coisas incertas, de enfermidade, a morte de pessoas que nós tanto amamos, faz nos sentir talvez parecidos com Noemi. E neste dia, eu sei que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração e você vai poder aprender com esta mulher. Eu quero dizer, eu não vou ler toda a história dela aqui, mas Noemi, ela morava em Belém. E em determinado tempo houve muita fome em Belém. Ela, seu esposo e seus filhos mudaram para Moabe por causa da fome. E eu quero apresentar agora, diante das situações, diante daquilo que Noemi viveu, pelo menos 3 situações que Noemi teve que viver um recomeço. E eu sei que neste tempo que nós estamos vivendo,
você também está precisando viver recomeços na sua vida. Talvez um recomeço na sua área profissional, um recomeço na sua área familiar, um recomeço até mesmo na sua área espiritual. Eu não sei qual é, sabe, a circunstância, a situação que te trouxe dor, que às vezes te machucou e ainda você até está sentindo essa dor, mas eu sei que o nosso Deus, ele tem um recomeço para essa sua história. E como Noemi, eu quero mostrar para você, eu quero compartilhar essas 3 situações pelo menos que de recomeço que Noemi teve que viver. O primeiro recomeço que Noemi teve que viver foi quando ela teve que ir para Moabe. Ela morava em Belém e por causa da fome ela teve que sair da sua terra natal, do meio da sua parentela, junto com seu esposo e com seus filhos, para ir para outro país, para outra terra. Foi o primeiro recomeço dela, ter que começar num lugar diferente, um lugar que ela não conhecia. E entenda, esse primeiro recomeço que eu estou citando aqui de Noemi, ela foi junto com seu marido e com seus filhos. Num segundo momento, ela teve que viver um outro recomeço, porque fala que ela perdeu o marido. Eu fico imaginando, ela chegou em Moabe com a sua família completa. Aí num determinado momento, determinado tempo, o seu marido morreu. Ela teve que recomeçar somente com os seus filhos. Foi um segundo momento de recomeço para Noemi. E um terceiro momento ainda que ela teve que recomeçar foi quando ela perdeu os seus filhos. Aqui neste versículo 5 que eu acabei de ler, fala que ela perdeu os filhos, o seu marido e ficou sozinha. E nesse terceiro momento de recomeço da vida de Noemi, ela já não tinha mais a sua família e ela precisava recomeçar. A história diz, a Bíblia, a palavra de Deus conta que ela tinha suas noras. Então Noemi decide voltar para Belém, a sua terra. E quando ela toma essa decisão de voltar para a sua terra, as suas noras saem da onde elas moravam e vão junto com ela. O que eu quero compartilhar com você neste dia é que, mesmo diante dessas circunstâncias, se nós olharmos para a vida de Noemi, você vai perceber que ela tinha vários motivos de pensar em desistir, até mesmo de pensar em morrer, mas ela ainda, ela continuou, ela ainda persistiu, ela ainda avançou, mesmo sofrendo, mesmo em dificuldade. E aí nesse terceiro momento, quando ela já havia perdido seus filhos, que ela decide voltar para Belém, preste atenção, que eu quero compartilhar isso com você. Ainda lá em Ruth, capítulo 1, versículo 20, demonstra como que estava. A Noemi, ela expressa o sentimento dela. E eu quero compartilhar com você, vamos ler lá em Ruth 1, 20, que diz assim: não me chame Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Neste versículo mostra uma Noemi muito amargurada, que estava sofrendo. Só que preste atenção quando ela faz essa declaração de como ela se vê, de como ela se sente, que ela até muda, ela quer que mude o nome dela de Noemi para Mara, porque ela está amarga. E eu posso até dizer de repente abatida. E se você ler toda essa história de Noemi, você vai ver que num determinado momento ela perdeu até as suas esperanças, porque ela, quando está retornando para Belém, ela dispensa suas noras e ela começa a dar algumas desculpas, falando assim: olha, volte, eu não tenho mais nada para oferecer, eu já estou velha, ainda que eu pensasse que há esperança. E ela começa a demonstrar esse abatimento, essa falta de esperança na sua vida. E você talvez está ouvindo e você está vendo muitas semelhanças com você. Mas eu quero que você saiba que o seu Deus, o nosso Deus, é um Deus de recomeços. Você pode não estar enxergando, mas Deus, ele tem um recomeço para você. E neste dia, o Espírito Santo está soprando, está falando aos seus ouvidos: olha, eu tenho um recomeço para você. Mesmo que você não veja, assim como Noemi não enxergava, mas eu tenho um recomeço. E é onde eu quero falar que Noemi expressou aqui. Ela falou que estava amargurada, que quando ela saiu, ela estava com as mãos cheias e que ela voltou com as mãos vazias. Preste atenção. Noemi, ela não entendia.
ela não enxergava, ela achou que ela saiu de mãos cheias. Eu penso, uma tese que eu tenho, que ela está se referindo à sua família, que ela saiu com o marido e com filhos para ir para Moabe, então ela estava com as mãos cheias. Mas se nós lermos o texto, ela estava indo, fugindo da fome que havia em Belém. Então, na verdade, ela devia estar indo para Moabe, de uma situação bem precária, para sobreviver, ela e a sua família. Só que nesse versículo 20, ela diz que ela foi de mãos cheias e voltou de mãos vazias. Olha só, quando ela volta para Belém nessa situação, de fato, ela não tinha sua família. Só que ela está declarando que ela voltou de mãos vazias. Ela diz, nesse momento, ela desconsidera a Ruth, que foi a única nora que voltou com ela. Só que mal ela sabia que Ruth ia ser o instrumento, ia ser a ponte para mudar a história dela. Em determinado momento, Noemi, ela sim achou que não havia mais um recomeço, que ela não tinha mais nada para oferecer. Ela sim, sabe, perdeu as esperanças a tal ponto que ela achou que ia voltar para Belém e que ia, sabe, se virar, viver de migalhas, viver como dá o resto da sua vida. Mas Deus, ele tem pensamentos mais altos, ele tem caminhos mais altos do que o nosso. E Deus surpreende Noemi, porque através daquilo que ela nem considerou, que era sua nora, ela teve a sua vida transformada. Mas o que eu quero compartilhar com você é que Noemi pôde viver este mais um recomeço na vida dela, porque apesar de ela estar amargurada, apesar de ela estar perdendo as suas esperanças, Noemi, ela tinha princípios. Noemi, ela continuava temendo ao seu Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Como eu sei disso? Porque em determinado momento, ela começa a se preocupar mais com as suas noras. Ela foi verdadeira. Ela falou assim: fiquem, eu não tenho nada para oferecer, fiquem, eu sou velha. E ela demonstra o amor, ela mostra justiça e verdade para com as suas noras. E diante dessas características, desses princípios que tem sobre a vida de Noemi, Deus pôde agir. Deus preparou um recomeço. E eu quero declarar neste dia que não vai ser diferente com você, que teme a Deus, que ama a Deus e que de repente tem chorado na presença dele, que Deus, ele vai te surpreender, porque Deus já escreveu um recomeço para você. Deus já tem uma nova história para sua vida. Mesmo que você não enxerga com essa pandemia, com as dificuldades, com os espinhos que estão no seu caminho, com as pedras que às vezes estão fazendo você tropeçar um pouquinho, saiba, Deus tem um recomeço para você. E não importa quantas vezes você precisa recomeçar. Noemi aqui eu exemplifiquei no mínimo 3 recomeços. Quando o terceiro ela já estava achando que era o ponto final. Mas na sua vida, quantas vezes for necessárias, o Senhor tem um recomeço para você. E aqui nessa história, Noemi, ela foi agraciada por Deus através da vida de Ruth, que ela achava que ela precisava ter alguma coisa para oferecer, e na verdade quem tinha coisas para oferecer foi Ruth, que ajudou e resgatou juntamente a Noemi. E para você ver quando Deus cuida, quando Deus, ele sabe, ele tem planos e tem projetos. Lá em Ruth capítulo 4 versículo 14, a gente vê o cuidado de Deus, a gente consegue ver a recompensa que Deus dá a Noemi, aquela que suportou, que passou por recomeços. E sabe, quando eu penso em recomeços, eu penso assim que na nossa vida, todo recomeço é um começo de uma nova história. E às vezes a gente pensa que a história é única, mas toda história única são compostas de várias histórias. O que eu quero dizer para você, que dentro da sua vida há várias histórias. Outras pessoas preferem colocar o nome de várias histórias serem ciclos, ou vários ciclos, vários recomeços, vários começos. Não importa a nomenclatura, o que importa é que nestes ciclos, nestes recomeços, tudo faz parte, são vários para um todo, para um grande. Então a história da sua vida tem várias histórias e todas elas estão no controle, estão nas mãos de Deus. E assim como Noemi, na sua história que ela achava que era o fim, porque já tinha perdido a sua família, ia voltar para Belém, ia perecer,
Deus tinha um novo recomeço, uma nova história, e não vai ser diferente com você. E antes de orar por você, eu quero ler aqui a recompensa, aquilo que mudou a história de Noemi. Lá em Ruth 4,14 diz assim a respeito de Noemi, para você entender que Deus, ele tem sim recomeços para nós. Diz assim: as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Veja só, lá atrás Noemi disse que estava voltando de mãos vazias para Belém, mas aqui, depois de passado algum tempo com a sua nora Ruth, que viu o amor que Noemi tinha, ela plantou lá atrás, ela dedicou amor, ela se preocupou, foi verdadeira, e neste momento as mulheres reconhecem que a sua nora ama muito Noemi, que lhe deu um filho, que na verdade era o filho de Ruth, que na história passaria a ser da genealogia também de Noemi, e fala que a nora Ruth era melhor do que 7 filhos para Noemi. E se você continuar lendo o final deste capítulo, você vai ver a genealogia e você vai ver os grandes homens de Deus que fez parte da história de Noemi e de Ruth. E é assim que Deus, ele quer continuar escrevendo a sua história. Não importa hoje se de repente nós estamos vivendo, vai ter lá o ciclo de pandemia, o ciclo de coronavírus, o ciclo de um desemprego, o ciclo de um sonho de repente até que morreu. Mas Deus tem um novo recomeço. E você vai ver que no total, a história por completo da sua vida, você vai ver os recomeços que Deus preparou, e Ele vai te honrar, e Ele vai transformar a sua vida. E isso que te dói hoje, você vai olhar quando passar, quando você olhar para trás, você vai sorrir por ver o cuidado de Deus sobre você. Então guarde isso, e se você puder, repita mais uma vez: o meu Deus é um Deus de recomeço. O meu Deus é um Deus de recomeço. E agora eu quero orar por você. Feche os seus olhos aí e vamos falar com o Pai. Senhor, eu te louvo e quero te agradecer por esta mensagem, por esta palavra. Que teu Espírito Santo possa ministrar sobre cada coração de cada pessoa, Pai, que está talvez sentindo, está sofrendo, tem, sentido muito com essa pandemia, com afastamento, tem visto a sua vida ser realmente, de repente, ficar de cabeça para baixo de tantas circunstâncias que têm acontecido, mas que neste dia, Pai, que ela possa sentir o abraço do Teu Espírito Santo, possa sentir a Tua palavra se cumprindo, se fazendo presente na vida dela, e que ela possa assimilar e possa tomar posse de um Deus de recomeço, um Deus que tem recomeço para as nossas vidas, ó Pai, que ela possa ter a sua vida transformada, que o seu emocional, que o sentimental seja restaurado pelo poder do nome de Jesus. Eu te peço agora, Deus, que nós possamos viver ainda no ano de 2020 os recomeços que o Senhor tem, que nós possamos viver os teus planos, os teus caminhos que são mais altos do que os nossos, aquilo que os nossos olhos não viram e não entenderam, mas que nós possamos desfrutar dos teus propósitos, dos teus planos se cumprindo na nossa vida, ó Pai. Eu te peço agora, abençoe esta pessoa e que ela possa viver o recomeço do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. E eu já quero aproveitar e pedir para você pegar o seu copo com água, que eu quero orar consagrando esta água, e creio que tudo que você está vivendo, por mais difícil que seja, você vai ter um novo começo, você vai ter um recomeço de Deus. Mesmo que você pense como Noemi, não tem mais jeito, é o meu fim, daqui a pouco eu vou morrer porque não tem mais o que acontecer, eu não sei por onde ir, eu não sei o que fazer. Creia, porque o Senhor, Ele já tem este recomeço para você. Amém? Então levante aí seu copo com água que eu quero consagrar. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos esta água e consagramos ao Senhor. Que seja o remédio para a nossa alma, para o nosso espírito e para o nosso corpo. E que toda mentira de Satanás, todas as dificuldades, nada disso venha
continuar interrompendo, venha continuar prejudicando, mas eu te peço agora em nome de Jesus, que as verdades do céu, que a tua palavra, que é viva, verdadeira, a tua palavra que cura e que edifica, em nome de Jesus, seja sobre esta vida, esteja sobre esta mente, ó Pai, e que nós possamos ser renovados pelo Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Que você possa beber agora a sua água aí. E eu quero pedir também agora, você que está assistindo, que nesses dias tem acompanhado aqui no canal as mensagens. Pegue essa chave, pegue essa fotografia, alguma coisa que represente alguém que você agora quer que interceda, que precisa do socorro divino, que precisa da ajuda de Deus, porque nós vamos ter essa oração agora intercessória, para que esta pessoa possa ser abençoada e alcançada pelo nosso Deus que é todo poderoso, amém? Então segurei nas suas mãos e vamos falar com o Senhor. Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, diante desses objetos, dessa chave, dessa fotografia, deste crachá, carteira de trabalho, não importa, Senhor Deus, qual o objeto, mas importa qual a pessoa que nós estamos pensando, intercedendo agora. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo visite ela, transforme a vida dela, ó Pai. Aquilo que ela precisa, aquele socorro, ó Pai, que o Senhor venha com o escape, que o Senhor venha com a solução, que o Senhor venha com a cura, que o Senhor venha com a libertação. Nós não sabemos, ó Pai, quais são todos os problemas e situações, mas o Senhor conhece cada um deles, ó Pai. Por isso nós pedimos, traga a existência, ó Pai. Abra a porta, Senhor, envia recursos, ó Pai, dá provisão, restaura esta família, restaura esse casamento, ó Pai, restaura a vida dessa pessoa, liberta ela, ó Pai, de todos os vícios, tira, Senhor Deus, do meio de todo o mal, de toda a maldade, em nome de Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, e que essa pessoa tenha a vida transformada, que essa pessoa, ó Pai, possa receber a Ti, que essa pessoa possa ser salva pelo poder do nome de Jesus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, eu quero pedir para você, se você tem sido abençoado com essas ministrações neste canal, com cada pregação, com cada oração, que você compartilhe ao máximo, que você envie para as pessoas através do seu WhatsApp, que você compartilhe no Facebook, no Instagram, no que você tiver de mídia social. Não deixe de ser um missionário, compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas, para que mais pessoas sejam abençoadas. E eu quero também pedir que você continue escrevendo os seus pedidos de orações aqui embaixo no vídeo, porque nós temos lido, nós temos orado e nós cremos e sabemos que o nosso Deus é aquele que cuida de cada detalhe e Ele vai atender os nossos pedidos de oração, Ele vai atender o seu pedido de oração. E mais importante ainda, e quando nós vemos Deus agindo, quando Deus opera um milagre, nós temos testemunhos para contar. Imagine você testemunhando o que Deus fez para você ou para a pessoa que você estava orando. Isso dá mais credibilidade, isso, sabe, motiva ainda mais, isso aproxima ainda mais as pessoas de Cristo. Então, não deixe de fazer os seus pedidos de oração, porque nós cremos que nós vamos ter muitos testemunhos, muitas boas novas para sair contando. E quero pedir também, deixe o seu like. É importante você deixar o seu like nesse vídeo. E eu entendo também, o pastor Gonçalves entende que quando você deixa o seu like, você está dando um glória a Deus, você está sendo grato por tudo que Deus tem feito nesses dias através dessas mensagens, amém? Eu também quero pedir para vocês, se inscreva no canal Gonçalves Filho aqui no YouTube, que quando você se inscreve, você ajuda o canal a crescer para levar a mensagem de Deus para mais pessoas e alcançar mais lugares. E até amanhã, eu espero vocês, talvez com surpresas ou não, né? Vamos ver se o pastor Gonçalves vai deixar eu voltar. E quem topa com Cristo é top. Valeu! Oportunidade incrível para você adquirir todos os nossos livros. Todos, serão 7 livros, serão 5 livros de dinâmica, todos os nossos livros de dinâmica, mais o Top X, que é de liderança, e também o lançamento Gabi Cala a Boca, o dia que o anjo Gabriel
calou a boca do Zacarias. Ó, são 7 livros com frete grátis para todo o Brasil. Corre no site agora.